Boa tarde, pessoal. Essa é uma aula sobre a Grécia Antiga para as turmas de primeiro ano e para qualquer um interessado sobre esse assunto. Sou professor de História, estou aqui na minha casa, na quarentena dessa doença terrível aí, que é o coronavírus. A gente não está tendo aula, aí eu vou fazer essa live e mandar para os meus alunos, certo? É sobre a Grécia Antiga, então está improvisado um pouco. Deixa eu ver aqui. O mundo grego, pessoal, Tem umas coisas que eu vou mostrar da internet, a maioria eu vou tirar da memória mesmo, né? Porque não dá para manusear as coisas, eu não sei postar no vídeo depois. Enfim, o mundo grego tem esse mapa aqui, certo? A Grécia é essa região aqui que fica em vermelho, né? O mundo grego, você nunca formou-se um só país. A Grécia nunca se unificou, certo? Isso aqui é o mar Mediterrâneo, com ligações aqui para o Mar Negro, né? Aqui em cima é a Europa e aqui é a África, ok? Então a Grécia conquistou colônias e difundiu colônias nessas regiões todas, né? Aí a principal cidade grega é Atenas e Esparta, tá aqui, Esparta aqui, e a cidade de Atenas, que fica bem aqui assim. São essas duas cidades as mais importantes. Aqui tem Creta também, aqui tem Rhodes, enfim. Esse foi o povo mais importante do mundo antigo, certo? Para o mundo ocidental. Aí eu vou mostrar alguns detalhes, certo? A gente deve muito aos gregos. O senhor consegue botar aqui esse celular aqui? A gente deve muito aos gregos na nossa cultura, ok? É uma civilização que lançou as bases do mundo ocidental. Entenda, faça um esforço para você entender a importância da civilização grega, ok? Os gregos, eles pegaram ideias de vários povos contemporâneos deles, como do Egito Antigo, não é? Dos sumérios e tudo mais. Eles desenvolveram primeiro a escrita fonética, o alfabeto fonético, certo? A, B, C, D, E, F, G, H, por aí vai. Então esse alfabeto aí, ele permite que você consiga, através da junção de uma vogal e uma consoante, formar uma sílaba que compõe uma palavra, e qualquer palavra do mundo pode ser traduzida com esse alfabeto. O alfabeto foi uma invenção genial do mundo antigo. Com 26 letras, você coloca qualquer palavra e traduz qualquer palavra. Então, a maioria dos povos do mundo ocidental usa o alfabeto fonético grego para traduzir palavras. Quando você fala em inglês, os saxões, os germanos, os anglos, os povos que geraram os estados que têm a origem na cultura inglesa, né? Eles não criaram um alfabeto. Eles pegaram as palavras e fundiram com o alfabeto grego. Aí deu a língua inglesa que a gente conhece. A mesma coisa a gente diz com o espanhol, com o português, com o francês, né? Com o alemão, com o russo. O mundo ocidental deve muito aos gregos, ao mundo grego, certo? Os gregos desenvolveram vários conceitos que estão até hoje sendo usados, né? Primeiro, eles criaram a filosofia, a ideia da filosofia, né? Que é o amante do saber, o estudioso. Eu sou um filósofo desse sentido, né? Apesar de ser formado em história, sou um amante do saber. Eu busco o conhecimento. Isso gerou a ciência que a gente conhece, certo? Aí, como a Grécia nunca se unificou, nós estamos falando de dezenas de cidades-estados. O que é uma cidade-estado? Uma pequena cidade que funciona como um país, com um governante autônomo em relação a outras cidades. Então, não tinha uma capital da Grécia, não tinha um rei de toda a Grécia,
não havia isso. Só ao final da história do mundo grego antigo, né, já próximo do fim da liberdade dessa civilização, Alexandre Magno, né, conquistou as cidades gregas e unificou por um curto período a Grécia, até que o Império Romano veio e invadiu toda a Grécia e a submeteu à sua autoridade. Mas vamos voltar para o início, certo? A Grécia lançou as bases da escrita, certo? O alfabeto fonético, que você pega o idioma de qualquer povo e verte no alfabeto fonético. Por exemplo, se você for escrever, aprender a ler e escrever a língua dos índios do Brasil, o tupi, certo? Está vestido no alfabeto grego, ok? Os chineses não passaram eles não vestiram a sua língua falada no alfabeto grego. Então, o alfabeto chinês tem 5.000 símbolos, cara. É uma coisa complicada. A mesma coisa a gente pode dizer para o alfabeto japonês, certo? Os povos que se apropriaram do alfabeto grego ganharam com isso. Outra contribuição dos gregos, certo? Os Jogos Olímpicos. Eles inventaram, né, dos seus deuses. Você tinha a cidade de Olímpia, onde havia uma igreja, entre aspas, um templo dedicado ao Deus que criou o mundo, que criou a humanidade, que governava a humanidade, que era Zeus, né? Zeus é o rei de todos os deuses. Eles eram politeístas, aí tinha o Deus maior, que é Zeus. Deixa eu mostrar até aqui uma imagem de Zeus para vocês verem, né? Esta é uma réplica, né, de uma estátua que tinha na cidade de Olímpia, uma estátua gigante de 6 metros de altura, bem grande, né, quase o tamanho de um poste, onde Zeus está sentado. Numa das mãos tem o planeta Terra e a deusa Minerva, e no outro a águia, que representa a inteligência, o saber, a esperteza, a agilidade. Certo? Então, esse era o Deus criador da humanidade, que defendia a humanidade, que criou a humanidade, que ditava, governava todo o universo. Certo? Este é Zeus. Ok? Então, a partir da cidade de Olímpia, a cada 4 anos, havia Jogos Olímpicos, daí o nome, Jogos Olímpicos, em homenagem a esse Deus. E aí cada cidade grega, certo, escolhia seus melhores atletas, homens, viris, fortes, que iam disputar várias modalidades esportivas, certo? Desde a luta, que parece um pouco com o MMA, que a gente conhece hoje em dia, né, que era a luta, a gente chama de luta greco-romana, que é 2 homens, não tem soco, né? O objetivo é derrubar o adversário, fazer com que ele encorte as costas no chão e tal. O boxe também, a corrida em longa distância, daí o nome maratona. A maratona da cidade de Maratona é uma cidade da Grécia, né? Era uma cidade da Grécia antiga. Enfim, a partir da organização dos Jogos gregos, você vai ter a organização dos Jogos romanos, e o resgate no final da idade do mundo antigo, quando Roma cai, a Grécia parou de ser a referência, certo? Isso se perde um pouco na Idade Média e vai ser retomado no século XVIII, no século XVII e XVIII, com o Renascimento, que é o renascimento do mundo antigo, daí o nome renascer. O que está renascendo? A cultura clássica. O que é a cultura clássica? A cultura grega. O renascimento, a modernidade, estão surgindo, o iluminismo, a ciência moderna, aí os valores gregos são retomados, certo? Desde a filosofia, a matemática, a ciência, o pensar técnico investigativo, o desenvolvimento do Estado, do Estado que a gente chama das repúblicas, o Estado republicano, e depois do Estado democrático, das democracias. O Brasil é uma democracia, certo? O que é a democracia? Democracia é uma forma de governo desenvolvida no mundo antigo, na Grécia antiga, na cidade de Atenas, que era a democracia ateniense, a famosa democracia ateniense. É daí que o mundo ocidental tirou a ideia de democracia.
a ideia de que o governo tem que ficar organizado com base na vontade da maioria de sua população, né? No caso, a população de Atenas, que eram os homens, que mulher não votava em Atenas, né? Os homens em idade militar, né? E aí excluía-se disso os pobres, excluía-se disso os escravos, os metecos, que são os estrangeiros, aí só os atenienses em idade militar e jovens e sadios participavam da democracia. Então, esse é o modelo de onde a gente tirou a ideia de democracia. Nós tiramos também da Grécia, como eu já falei, recapitulando, a ideia de jogos esportivos. Os esportes devem muito à Grécia Antiga, os esportes que são praticados no mundo inteiro, certo? Então, outra contribuição do grego, além de tudo isso, são os filósofos. A gente tem vários filósofos gregos que são a base da cultura moderna no mundo todo, certo? Influenciaram a cultura do mundo todo, influenciaram a ciência, influenciaram os governos, os estados modernos, influenciaram as democracias, influenciaram as repúblicas, certo? Então, o mais famoso deles, você tem vários, né? Você tem Sócrates, certo? O Sócrates foi um dos primeiros grandes filósofos gregos, que curiosamente, foi condenado à morte na cidade de Atenas, por corromper a juventude, foi condenado a tomar veneno, foi executado, certo? Em 460, eu não lembro bem a data, isso aí você vai ver no material que acompanha essa videoaula. Um outro filósofo grego é o Platão, e um outro é o Aristóteles. Um livro famosíssimo de Platão é A República, onde ele mostra as formas de governo das cidades e estados. Cidade, estado, repetido, é uma cidade que funciona como um pequeno país. Imagine um país do tamanho de um pequeno município do Brasil, do tamanho de Ipu, do tamanho de Crateús. Então, seria um país pequeno. Aí a gente chama de cidade-estado. Aí, então, como é que as repúblicas deveriam funcionar? No livro A República, Platão expõe como é que seria isso. Então, esse livro, A República, vai influenciar a forma de organização dos países no mundo todo até hoje, certo? O Aristóteles tem vários livros, é o filósofo mais abrangente de todos esses aí citados, de qualquer outro filósofo do mundo antigo. Além da República, ele tem muitas outras contribuições, aliás, além da política, né? A política de Aristóteles, ele tem muitas outras contribuições na física. Ele foi o primeiro indivíduo a sistematizar como é que seria a Terra, né? Os gregos desenvolveram a matemática e foram capazes de dizer que a Terra era redonda, né? Não tinha essa ideia de terra plana no mundo grego, não, entre os sábios. Eles chegaram à conclusão, medindo os eclipses lunares, né? Os eclipses solares, medindo também a sombra da Terra ao meio-dia em diferentes lugares do mundo grego. Aí eles viam uma variação e faziam uma regra de 3 simples, aí deduziam que a Terra, já que a sombra era diferente aqui e aqui, só pode ser porque o Sol está iluminando, diferentemente a uma superfície curva, certo? Então a Terra só pode ser redonda. Aí vai demorar 1.500 anos, quase 2.000 anos, para um outro gênio, não é? Isaac Newton, formular a lei da gravidade, matematizar a lei da gravidade, porque os gregos não entendiam como era que as pessoas ficavam no globo sem cair, certo? Eles não sabiam que existia uma força invisível que sustentava as pessoas, que quando você joga uma pedra para o alto, essa pedra volta para o chão. Tem uma força invisível chamada de gravidade. Aí o Isaac Newton cria essa fórmula da lei da gravidade, né, já no século 17, se não me falha a memória, né? Então, mas quem lançou as bases para essas questões foram os gregos, certo? Depois de Aristóteles formular o universo, a Terra no centro, o Sol girando em torno da Terra, aí isso aí vai prevalecer durante milhares de anos, durante mil anos mais ou menos, 1.200 anos, 1.300 anos, 1.500 anos, quando Nicolau Copérnico vai formular a ideia do heliocentrismo, que o Sol estava no centro
e a Terra gira em torno do Sol, certo? Essa ideia básica vai ser reforçada e provada por Galileu Galilei, ok? Através da invenção do telescópio, já no final do século XVII, início do século XVIII. Então, mas voltando ao mundo grego, a contribuição dos gregos foi fundamental. Eles têm vários livros que influenciaram o mundo ocidental. O teatro, eles influenciaram também, né? A matemática, eu já falei, a escrita, já falei. E tem dois grandes livros uma das curiosidades, deixa eu pegar aqui o nome dos deuses do mundo antigo. Os gregos tinham vários deuses, eles, como eu já disse antes, eles eram politeístas, certo? Aí você tem, por exemplo, a deusa Afrodite, a deusa do amor, uma mulher linda, irresistível, era uma deusa que eles chamavam, né, a deusa da beleza e do amor. Apolo era o deus da luz, um homem muito bonito, tal, era o deus da luz. Ares é o deus da guerra, Ares. Ártemis é a deusa da lua. Atena, deusa da sabedoria, a cidade de Atenas tinha um templo em homenagem à deusa Atena, o Partenon, tem lá até hoje, né, as ruínas. Deméter, a deusa da fertilidade. Dionísio, o deus do vinho. Estou vendo aqui na tela porque eu não sei decorado para não esquecer nenhum, né? Eros, o deus do amor. Deus do amor, era um anjo, ele tinha asas, né? O Cupido, a gente conhece ele na cultura de hoje como Cupido, ele mudou de nome, mas é o Eros. Daí o termo erótico, que é uma coisa erótica, uma coisa ligada a Eros, ao sexo, à volúpia, ao desejo, ao amor carnal, na cultura grega do deus. Aí o Hades, né? O Hades é o deus do submundo, certo? O Hades, ele vai influenciar as mitologias cristãs, ele vai se tornar o diabo. O Hades é o diabo, certo? Ele vai... entenda, não é que são a mesma divindade, né? a mesma força sobrenatural. O Hades grego reinava no centro da terra, no submundo, né? numa região de calor e fogo, de enxofre. Aí então os cristãos, quando vão modelar sua religião séculos depois do fim do mundo grego, da autonomia do mundo grego, eles vão pegar a figura de Hades e forjar com outras figuras e criar a figura do demônio, do capeta, essas coisas, atribuições. Aí algumas delas vieram do Hades, certo? Aí tem o Hélio, que é o deus do sol, certo? Hermes é o deus do vento, Hera, deusa dos céus, da astronomia, e por aí vai, né? Perséfones, Poseidon, e muitos deuses. E o mais importante de todos eles, aquele que eu mostrei na fotografia, que é o Zeus. Os gregos não tinham um livro sagrado, certo? No nosso caso aqui, ó, a gente tem um livro sagrado que é a Bíblia. Fica ao contrário aqui na minha gravação, mas não tem problema não. A Bíblia é o nosso livro sagrado. Os gregos não tinham um livro sagrado. A religião deles era aberta. Daí ela era muito volátil, ela se adaptava, ela mudava muito. O que está escrito na Bíblia está aí há mais de 2000 anos e ninguém vai mudar, né? Tem uma tradução diferente da Bíblia católica para a Bíblia protestante, para a Bíblia neopentecostal. Mas é uma palavra ou outra, uma interpretação. Mas a base é o mesmo texto de 2000 anos, 2400 anos e tal, dependendo de qual dos livros da Bíblia você se referir, certo? O Novo Testamento teria pouco menos de 2000 anos, né? E o Velho Testamento tem 2400 anos, né? A Gênese, o Pentateuco, os 5 livros atribuídos a Moisés, né? Certo? Mas voltando para a questão dos gregos, os gregos não tiveram um livro sagrado, certo? Aí, então, quando eles foram subjugados pelos romanos, a cultura grega vai influenciar profundamente o Império Romano. Entendam isso é o conteúdo da nossa próxima aula.
a Grécia, por não ser unificada, por ser frágil, ela tinha várias centenas de cidades que não tinham um exército só. O Alexandre Magno vai fazer isso, mas ele não vai conseguir se manter no poder, ele vai morrer muito jovem, com 33 anos de idade, ele já morre sem deixar herdeiros, e os seus generais dividem o Império Grego, dividem o Império de Alexandre, que se estendia até a Índia e tudo mais, e se fragmenta esse império, né? Alexandre conquistou a Grécia, conquistou o Egito e partes da Índia, certo? Então era uma tentativa de unificar o mundo grego, isso não aconteceu. Foi pouco tempo a experiência do governo de Alexandre, foi pouco tempo, isso desmoronou, ok? Então Roma vai invadir a Grécia, a cidade de Roma vai invadir a Grécia e ela vai conquistar militarmente a Grécia, mas Roma vai ser conquistada culturalmente pelos gregos. Os gregos eram muito mais evoluídos que os romanos na sua cultura, na matemática, na astronomia, enfim, em todos os aspectos da cultura, e Roma vai se apropriar disso e vai expandir tudo isso, e ela vai copiar a cultura, a religião, a filosofia, a física, a escrita grega. Ela vai expandir e sair. E ela não vai fundar uma república, não vai fundar uma democracia como em Atenas. Roma vai fundar uma república. O que é república? É uma espécie de democracia das elites, né? A República Romana, o Estado romano, que vai crescer exponencialmente, se espalhar pelo Mediterrâneo, se espalhar pela Europa toda e se tornar o grande Império Romano, certo? Mais tarde, quando conquistar a Palestina, conquistar a região de Israel, lá os romanos vão subjugar os povos que escreveram o Velho Testamento, que são os hebreus, e vão submetê-los através da força do seu exército, e os hebreus vão ser forçados a viver sobre o domínio da espada de Roma, do exército de Roma. E dentro deste Império Romano vai nascer Jesus Cristo, certo? Que vai ser um dissidente do judaísmo, vai ser um dissidente da religião dos hebreus, certo? Vai pregar uma nova interpretação das escrituras sagradas, da Torá dos judeus, da Torá judaica, da Torá hebraica. Ele não vai ser aceito, ele vai ser repudiado pelos hebreus e vai ser morto pelo exército romano, pelas autoridades romanas e hebraicas, e a palavra de Jesus vai ser difundida lenta e gradualmente pelos seus seguidores, seus continuadores, seus apóstolos, né? O mais famoso é São Pedro e São Paulo, certo? A carta de Paulo aos Coríntios está lá no final da Bíblia, isso vai se difundir lentamente. Aí, como a religião romana era a religião grega, né? Eles acreditavam em Zeus, ou Júpiter, como eles chamavam, né? Mudaram o nome dos deuses, mas os deuses eram os mesmos da Grécia Antiga, né? O Zeus era Júpiter, mas era Zeus da Grécia, ok? Então, nisso aí, a religião cristã vai nascer e vai se expandindo entre as massas, vai crescer exponencialmente, vai avançar no meio da prole romana, do Império Romano, algumas províncias, né? E até que ela se expandindo, o imperador Constantino, ele percebe o potencial que tem na religião cristã. A religião cristã é uma colcha de retalhos que tem aspectos de várias crenças, além de Jesus copiar aspectos de Zeus, né, do deus grego, de Hércules, o filho de Zeus, o semideus, o meio homem, meio deus, filho de uma mulher mortal com um deus, que é o Hércules, né? Uma figura mortal, mas semidivina, que vagou pela terra, certo? Além de Zeus, Jesus copiará, o cristianismo copiará aspectos de Mitra, o deus Mitra, que era louvado por várias regiões do Império Romano, era o deus dos soldados, um deus que pregava, que tinha uma pregação assim, parecida um pouco em alguns aspectos com o cristianismo, certo? E a religião grega, a religião cristã nascente no mundo romano vai ter aspectos também da religião egípcia, né? Das crenças egípcias, da vida depois da morte, da ressurreição de Horus, assim, aspectos dessas características
do mundo egípcio, né? Daí Horus e Osíris forneceram partes dos atributos que serão usados pelo cristianismo. O cristianismo se difunde, Constantino adota o cristianismo, Constantino é o imperador do Império Romano, e daí o cristianismo se torna a religião oficial de Roma e se espalha por toda a Europa e se torna o cimento que vai formar o mundo ocidental. E a base do mundo ocidental é a cultura grega do mundo antigo, certo? Essa é a grande contribuição da Grécia Antiga para a humanidade, ok? Há então 2 livros que os gregos deixaram que são muito importantes, é a Ilíada quer dizer Ilion, quer dizer, o nome que eles davam a si mesmos, a Grécia, certo? E a Odisseia. A Odisseia é uma homenagem a Odisseu, ou Ulisses para os romanos, o guerreiro Ulisses, um guerreiro, né, um líder militar que peregrinou por várias cidades gregas enfrentando os deuses, certo? Perseguido por Poseidon, perseguidos por Hera, perseguido por algum dos outros deuses e protegido por Zeus. O Ulisses ou Odisseu, aí está na Odisseia, escrita por Homero, o poeta Homero. Esses 2 livros lançaram a base da literatura do mundo ocidental. E, consequentemente, como o mundo ocidental vai influenciar o planeta inteiro, a base da literatura mundial, certo? Salvo exceções na influência na produção cultural da Índia antiga, da Grécia, da China antiga e do Japão antigo, os alicerces da literatura ocidental será a Ilíada e a Odisseia de Homero. 2 livros de versos escritos por esse poeta lendário chamado Homero, certo? Que vocês já devem ter visto falar muito aí, né? Trata da guerra de Troia, lá, né? Quando a cidade de Esparta, Atenas, várias cidades gregas declaram guerra à cidade de Troia, que tinha muros inexpugnáveis, certo? Essa guerra começou a partir do momento que Paris, né? Um grego seduziu a mulher de um... aliás, o Paris, ele era da cidade de Troia. Ele seduziu a mulher do rei de Esparta, Helena. Tem um filme muito famoso, um filme de Hollywood, onde o ator Brad Pitt, né, interpreta o guerreiro Ulisses, e tem lá toda essa trama, né, o amor entre Paris e Helena, que gerou a Guerra de Troia, certo? Aí conta a história lendária, né, da Guerra de Troia, traçada na Ilíada e na Odisseia de Homero. Conta-se que depois de 10 anos de guerra, finalmente os gregos tiveram uma ideia, colocaram um cavalo de madeira e dentro desse cavalo alguns guerreiros fizeram um cavalo gigante, né? Como os troianos adoravam a um deus que montava num cavalo nas suas estátuas, né? Os troianos acharam que aquilo era um presente para o seu deus. Pegaram aquele cavalo, botaram para dentro dos muros, e à noite os guerreiros saíram e abriram as portas e milhares de guerreiros gregos invadiram a cidade de Troia, né? E ela foi incendiada, aniquilada e desapareceu perante a história. Isso aí faz parte dessa narrativa grega que transita entre a mitologia e a história, certo? Entre a política, a mitologia e a história. Então a contribuição dos gregos para o mundo, para todo o planeta Terra, para toda a cultura humana, ela é extraordinária. Ela se faz presente na nossa linguagem através do Império Romano, certo? Através do Império Romano, que aproveitou o legado grego, né? Então, através da nossa linguagem, o latim, né? Através do alfabeto fonético, né? O A, B, C, D, as letras que a gente usa, né? Através da matemática, da astronomia, da filosofia, da física, da ciência, né? Das pesquisas científicas, da crença no potencial, da capacidade humana de compreender a natureza. Isso é a ciência. Quando você estuda um fenômeno, certo? Por exemplo, nós estamos agora, vários cientistas do mundo estão estudando o coronavírus. Essa é uma postura grega, a ideia de que o ser humano tem um potencial quase que divino de produzir
conhecimento. Daí, através da razão, através da ciência, da pesquisa, você produz um antídoto que pode nos salvar. Enquanto que uma exploração religiosa, ela vai ter um coronavírus, o que nós vamos fazer para nos salvar? Nós vamos orar, nós vamos rezar, nós vamos pedir a Deus, nós vamos se ajoelhar, e Deus vai descer do céu e vai nos salvar do coronavírus. Essa visão não é grega, ela não é filosófica, ela não é científica. A ciência, tal como a gente conhece, é um produto ligado, tem suas raízes no mundo grego, a ciência do mundo moderno, certo? Então a contribuição da Grécia é essa. Aí então depois eu vou fazer outras aulas sobre o mundo grego em outros aspectos. Essa é a parte mais importante que eu queria chamar a atenção de vocês. Um abraço para todo mundo.